Fala, cafezeiro! Tem um ditado que fala assim: em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Será que em café de barista também não pode enfiar o palito? Que papo é esse, Willis? Hoje eu vou ensinar vocês a enfiar o palito no café para fazer uma receita nova. Vamos pro vídeo. Então o vídeo de hoje é mais uma técnica de preparo de café. Nesse caso a gente vai usar mais uma vez aí o clássico V60. Como eu costumo dizer aqui no canal, preparar café não tem regra. O importante é que a xícara fique saborosa. E pensando nessa que não tem regra, várias técnicas foram aparecendo no mercado de café e de barista. E a técnica que eu vou apresentar para vocês hoje foi desenvolvida pelo barista Vincent, que tem uma torrefação que chama Tales Coffee, que fica sediada lá no Canadá. Ele inclusive também tem um canal aqui no YouTube e muitas pessoas começaram a me mandar o vídeo dele e me pediram para replicar a técnica aqui nos cafés brasileiros. Então vamos ver qual é o resultado e qual é o propósito de enfiar o palito no café. Bora lá! Vamos utilizar o nosso querido Time More. A receita vai ser 11:1. É uma das recomendações do próprio Vincent. E a gente está usando o clique 18 do Time More. Então vão ser 20 gramas de café, 220 gramas de água. Então a técnica pede que faça uma perfuração bem profunda antes de jogar a água e abra um certo espaço para que você tenha então um norte na primeira arremesso de água. Vale ressaltar que o meu palitinho aqui é um palitinho improvisado. Prometo para vocês que não é um prendedor de cabelo, como vocês estão imaginando. Isso aqui é um palitinho para latte art que acabou sendo bem funcional aqui na minha técnica. Então, ó, joga a água no centro, bem aonde você fez a perfuração, e deixa ela cobrir todo o café lentamente. E aí ele fala que o café vai começar a criar a redoma, né, o bloom. E aí, feito isso, o bloom aconteceu, aí ele pede para que faça pequenos círculos ao redor do bloom. E aí a gente vai nessa circulação até chegar na proporção desejada. Tem que ter uma certa habilidade, por isso que a chaleira faz diferença, né? Para você não estragar toda a construção da técnica em si. 220 gramas de água, aí ele pede para você pegar o seu palito e fazer um turbilhão aí e fixa o palito lá no centro para de certa forma ele direcionar a água. Como vocês podem observar, tende as laterais aqui, ó, ficar um pouquinho mais baixas, né? Então, na técnica em si, quando você acerta ela de fato, você chega a ver uma redomazinha aqui no centro. Vou até fazer mais uma vez para eu tentar aperfeiçoar o meu movimento e ver se a gente consegue esse resultado. Então vamos lá para a segunda receita. Dei uma afinada aqui no meu moedor, pus no clique 15 e aumentei 5 gramas para que eu tenha maior tempo de jogar a água ali e talvez tenha um resultado melhor. Mas posso afirmar para vocês que provei o primeiro resultado e o sabor já me surpreendeu. Mesmo sendo uma extração um pouco mais rápida, numa moagem mais grossa, acabou me trazendo uma certa surpresa ali no sabor. Mas é o que eu estava comentando aqui nos bastidores. Também, usando um geisha, fica difícil de ficar ruim o café, né? A propaganda é a alma do negócio. Então vamos lá, repetir a técnica, uma perfuração bem profunda aqui no filtro e abre um caminho para a água. Agora numa moagem mais fina, mais semelhante à recomendação do nosso amigo Vincent, o criador da técnica. Joga a água no centro, cobriu, mantém, pausa para o bloom. Agora volta com a água e vai jogando mais nas laterais. E esse jogar nas laterais vai até a gente chegar na proporção desejada.
que nesse caso é a proporção de 11:1. Feito isso, chegou na proporção, mais uma vez, palito no centro e faz um turbilhão. Sentido horário, para facilitar o percurso da água. Na hora que você estiver finalizando o seu turbilhão, fixa ele no centro, para de certa forma ele direcionar por onde a água vai passar. Então, como vocês podem observar, apesar de ser uma moagem mais fina, que deveria retardar a extração, a gente vai chegar numa extração média aí de 2 minutos e pouco, devido a toda essa técnica por trás do preparo. Bom, aqui a gente pode observar, gente, que a técnica foi um pouco mais eficiente, então posso afirmar para vocês que é realmente uma técnica pensada para moagens um pouco mais fina, né? Como vocês viram, a primeira estava mais grossa e eu não consegui esse efeito visual que a técnica diz que é necessário, né? Então, o que a gente pode afirmar através disso é que quando você tiver um café moído mais fino e aplicar essa técnica, pode ser que você vai chegar num resultado que talvez fazendo naturalmente você não chegaria. Outra coisa que dá pra gente observar é que nas laterais aqui, ó, a gente vê um pouquinho dos grãos maiores que estão aqui, ó, e nas laterais você vê que tem um micropó e também na parede do filtro. Então, de certa forma, a técnica faz uma separação do micropó em relação às partículas mais grossas que provavelmente estão aqui dentro desse bolo. Vou fazer uma coisa aqui para ver se a gente consegue enxergar. Então aqui, ó, a gente consegue visualizar bem o que aconteceu dentro do funil da extração. As partículas menores acabaram ficando mais aqui na superfície e no próprio filtro. Aqui a gente já vê que tem uma porosidade maior, né, em relação à parte de baixo da extração. Então realmente uma técnica diferente aí, que para as moagens mais finas, pelo que a gente pôde observar aqui, ela tem uma certa eficiência. Mas vamos ver no sabor qual foi o impacto de ter feito o café assim. Então vamos lá provar a técnica que teoricamente deu mais certo aqui pelos conceitos do Vincent. O aroma já está bem evidente, as flores do geisha, né? Mas eu sinto uma certa potência já no aroma. Vamos ver no sabor. O café ficou bem bom, ficou bem doce, com a acidez bem equilibrada. O retrogosto está bem presente, as notas florais que esse café tem estão bem evidentes, mas o destaque está para as notas frutadas, ele está com um frutado bem ressaltado. Ficou mais potente o café. A proporção em si já era uma proporção, vamos dizer assim, um pouco alta, 11:1. Normalmente quando eu vou fazer o geisha para eu tomar, eu costumo diluir mais, mas tentei seguir lá o que ele julgava que a técnica ia influenciar. E aí a outra questão é que aqui a moagem estava bem mais fina, então teoricamente essa moagem, se fosse seguir um fluxo natural ali de preparo, muito provavelmente ela ia trazer um retrogosto amargo, que não aconteceu nesse caso. Então a gente fez aqui 2 testes, uma moagem grossa para ver como é que seria a reação dessa técnica numa moagem mais grossa. O que eu posso afirmar para vocês aqui é que a diluição fica um pouco maior, claro, né, mas a acidez ressaltou bastante. Mas já na moagem fina, eu já percebo que teve um certo equilíbrio, que é algo que não aconteceria se não fosse a técnica. Então, mais uma técnica para você testar em casa, se eu pudesse dar uma dica é, se por um acaso sentiu que o café está meio fino ali, pode sim enfiar o palito, dar uma mexida, provocar esse turbilhão para facilitar a passagem da água e de certa forma você vai ter um resultado melhor na sua extração. E aí a outra coisa que a técnica pede é que os métodos, seja ele qual for, tenha uma perfuração maior, né? Porque por essa perfuração é onde a gente consegue agilizar o processo de extração. Então cabe para o coar,
cabe também para o origami, entre outros métodos que a perfuração seja um destaque na hora de extrair. Se você tentar fazer em um melita e um calita, provavelmente você não vai ter o mesmo resultado, porque a vazão de água nesses métodos são diferentes. Então, quando essa técnica pode ser utilizada? Primeiro, se você estiver usando um café mais fino, pode ser que nessa agitação você vá agilizar o processo de extração do café. Isso talvez seja o grande ganho da técnica. E a outra coisa, querendo ou não, ela fez o café de forma mais rápida, né? Então, se você tiver com um pouquinho de pressa aí, ela vai funcionar bem. Mas cabe um teste, porque realmente o café ficou bem equilibrado. No próprio vídeo do Vincent, que eu inclusive vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo que a gente fez aqui, uma réplica, né, ou um outro olhar da técnica do criador, ele fala que comumente os cafés que ele prepara ficam mais intensos. Ele até recomenda em alguns casos bypass. Então, é muito de hábito de consumo, que tipo de café você está usando, qual que é a proposta daquele preparo, enfim. Mas é mais uma técnica que, para mim, o grande diferencial eu consigo também, de certa forma, ter um padrão, né? Porque apesar de usar um acessório extra, que é o palitinho ali, de certa forma, a movimentação pode ser algo que vai padronizar a receita de uma pessoa para outra. Evita com que quem estiver preparando cometa alguns erros na agitação, no momento de jogar a água em si. Então pode ser algo que você possa utilizar aí para padronizar o seu café no dia a dia. Então, mais uma técnica nova de preparo de café aí utilizando o V60. Explorem as possibilidades aí na sua casa e a semana que vem tem mais.